estamos aqui na Inspira Mulher. E a minha primeira entrevistada tem tudo a ver com isso aqui. Olha só que diferença, gente. Poder entrevistar e degustar uma bebida maravilhosa. Eu vou degustar antes de começar a falar, já vou virar para ela e falar: olá, Giovana. Olá, Fábio, tudo bem? Que prazer estar aqui contigo. Saúde! Saúde! Vamos lá. Eu vou deixar aqui, a gente vai bebendo aos poucos, né, para poder chegar no final da entrevista. É uma boa ideia. Giovana da Big John. Mas antes de ser Giovana da Big John, tem uma longa história, né? Você é a verdadeira empreendedora, porque já passou por vários ramos. Explica um pouquinho pra gente. Obrigada por estar aqui. Verdade, obrigada pelo convite, Fábio. Então, realmente, hoje eu sou Giovana da Big John, porque a gente acaba adotando como sobrenome, né? O nome da empresa. Isso é bom, né? Isso é bom, com certeza. É uma coisa boa. Eu gosto. Mas sim, antes eu tive uma linda passagem pela área da saúde, embora eu sou administradora, né? Mas eu tive uma longa passagem pela área da saúde, que é uma área que eu sempre gostei muito também, me identifiquei. Eu tinha farmácia, clínica de vacinas e administrava não, porque eu ainda continuo administrando a clínica do meu esposo também, mas eu era muito apaixonada por essa área. Mesmo assim, eu tinha um sonho assim, de ir para o ramo da indústria que me levou até aqui, né? Indústria, o teu sonho era indústria. Meu sonho era indústria. Não sabia o quê? Não sabia o quê. Mas eu queria produzir alguma coisa. E eu queria que fosse no oeste de Santa Catarina. Eram duas regras assim que eu tinha na minha mente. Tinha que produzir algo e tinha que ser aqui. Olha só. Porque eu sou muito enraizada aqui no oeste, então nunca almejava ir para uma capital ou ir para longe ou coisa assim. Entendo. Eu queria aqui mesmo, sabe? E você é de qual cidade? Eu sou natural de Tunápolis, é uma cidade bem pequenininha, próxima a São Miguel do Oeste. Gente, agora nós vamos falar um pouquinho da Big John. Chegar na Big John e até já para vocês irem se conhecendo um pouquinho. A Big John, quando ela fala de indústria, realmente é uma indústria. É linda. Eu já tive a oportunidade de conhecer. Como que foi chegar até ali, né? Como que você daí caiu? Tinha o sonho da indústria. Como que foi cair na indústria da cerveja? Então, não tem como falar da Big John sem falar um pouquinho da minha história, né? Eu sou de origem alemã, então um dos meus sonhos de infância era conhecer a Alemanha. E enquanto eu estava ali no ramo da saúde, na farmácia, eu tive o privilégio de fazer essa viagem para a Alemanha e eu tinha muita vontade de conhecer a cultura lá, né? Porque como eu sou de origem, a gente falava alemão, eu não falava português até os meus 5 anos, a gente só falava em alemão, porque os meus avós não sabiam falar português, então tinha toda aquela questão cultural muito forte. E aí quando eu fui para a Alemanha para conhecer, bem para fins de turismo mesmo, não tinha nada a ver com empreender o negócio, enfim, fui para lá. Comecei a tomar cervejas tão diferentes, tão incríveis, um sabor tão único, sabe? Aqui eu só tomava cerveja quando eu tinha sede, vamos dizer, mas não era aquela coisa normais, né? E as normais ainda. Que eu vou bebendo, tá? Assim, não era para apreciar nem nada, né, Fábio? Então, era mais para sede mesmo. E quando eu comecei a tomar cervejas tão diferentes e comecei a sentir esses sabores, eu tinha muita vontade de trazer isso aqui para o Brasil. Mas eu não tinha como estudar sobre cerveja até então, porque eu já estava casada, ali eu já tinha 2 filhas pequenas, enfim, não tinha mais como sair do Brasil e fazer um mestre cervejeiro na Alemanha, ou enfim, na Europa, em algum lugar, ou sei lá, né? E aí acabou surgindo em Blumenau a Escola Superior de Cerveja e Malte, que é a primeira escola de cerveja da América Latina. E eu sou dessa primeira turma, quando abriu a escola eu estava lá e me joguei. Fui lá durante 3 anos, eu fui fazer essa pós-graduação, me apaixonei pelo mundo da cerveja. E aí acabou que virou cerveja, esse sonho dessa indústria virou nisso. Olha só, de um passeio, de um sonho que era para conhecer outras coisas. Eu fui para lá para conhecer cultura, né? Cultura alemã, enfim, tudo isso. E acabei me encantando pelas cervejas. E na volta para cá, a gente começou meio em tom de brincadeira, assim, bem que essa indústria poderia ser uma cervejaria. Mas não tinha escola de cerveja, não tinha nada, né? Você não vai entrar num negócio sem saber nada sobre isso, né? Mas aí acabou, acho que o universo, quando conspira... Giovana, e como foram esses anos de estudo, né? Foi cada vez mais encantador ou surgiu alguma dúvida de que era realmente isso que você queria? Eu não tinha dúvidas. Eu tinha dúvidas quando eu fui.
Quando eu fui para lá, eu tive dúvidas, assim, será que é isso mesmo? Uma coisa é gostar de tomar cerveja, outra coisa é ser a protagonista por trás dessa história, né? Mas eu me encantei de um jeito, Fábio, que eu não sei explicar. Eu nunca me esqueço da primeira aula, que os professores perguntam, o que você veio fazer aqui? Aquela coisa assim. E eu disse, que eu tinha vindo porque eu queria, quem sabe, montar uma indústria de cerveja, mas não tinha certeza ainda. E um colega falou para mim assim, Giovana, o caminho da cerveja artesanal é um caminho sem volta. E eu, nada a ver, né? Eu pensei nada a ver, mas ao mesmo tempo me impactou o que ele falou. E hoje eu posso dizer que ele tinha razão, porque para mim foi um caminho sem volta. Sempre gostei muito, eu não tive, depois assim que realmente me encantei, eu não tive mais dúvida. Giovana, e daí como é que foram, cronologicamente, assim? Estudou, logo montou a indústria, como que foi? Eu estudei ali durante esses 3 anos. Nesse período, então, comecei a fazer plano de negócio, né? Porque como administradora, não era para ser uma aventura, né, Fábio? Eu ia investir, não era só todo o nosso dinheiro, mas o nosso tempo de vida até então, né? Dinheiro é tempo de vida, como diz o Mujica lá. Então, eu tinha toda essa preocupação e eu queria muito que, se eu for para esse negócio, tem que dar certo. Então, eu fiz esse plano de negócio, estudei ali por 3 anos, fiz o plano de negócio e aí decidi realmente montar, aí comprei área de terra, enfim, o espaço que a gente tem um espaço lindo lá, né? Você mesma já foi lá visitar, né? E aí começamos a fazer o projeto, a montar tudo isso. A gente teve assim, eu sempre digo, a gente não pode dizer que é sorte, mas é também, sabe? Eu acho que a gente estava preparado para isso, assim, de encontrar o lugar certo, de encontrar as pessoas certas, para se juntar com a gente nesse caminho também, sabe? E aí lá se vão 7 anos. Lá se vão, 7 anos e meio, quase 8. E qual que é o tamanho da Big John hoje? Conta pra nós, assim, estrutura, profissionais envolvidos, o que tu pode falar pra gente? Quando nós começamos, Fábio, a gente começou em 3 pessoas. É um início, né? Estávamos lá, né? Aí começamos de dia na indústria, de noite no pub, enfim, a gente tinha esse espaço para receber as pessoas lá, para tomarem as cervejas, em especial as cervejas diferentes, né? Que as pessoas acham que o mundo é só de American Lager ou Pilsen, mas não, isso é muito mais amplo e por isso é tão incrível. Então, começamos ali com uma capacidade produtiva de 40 mil litros por mês, porque era um começo, né? A gente não tinha nem ideia, enfim, que ia tomar a proporção que tomou. Hoje, a gente tem uma capacidade de 316 mil litros por mês, então quase 10 vezes maior do que... E quantas pessoas? Do que quando nós começamos. A gente está com uma equipe própria, porque a gente tem muitos terceirizados também, né? Mas equipe própria, a gente está com 30 pessoas. Nossa, e daí fora... 10 vezes mais. Também. E aí fora porque aí a gente tem muitos disque shops, muitos parceiros, né? Esses eu não coloco nessa conta porque não são diretos, então. E quantas cervejas? Como é que a gente pode falar assim? Quantos estilos você quer saber? A gente já fez muitos estilos de cerveja. O que a gente mantém em linha são sempre 7 estilos. Mas a gente sempre tem cervejas sazonais, como por exemplo no Natal. No Natal a gente fez uma cerveja de Natal, que é uma Weihnacht Ale. É uma cerveja, essa a gente deu uma brasileirada assim, porque o Natal na Europa, que é de onde vem essa cerveja, ele é muito frio. Então a cerveja lá é com uma alta graduação alcoólica, com uma carga de malte maior, uma cerveja bem mais densa, enfim. A gente deu uma refrescada na cerveja, mas a gente fez uma cerveja especial para o Natal, então. E assim a gente tem várias cervejas que a gente vai fazendo, né, conforme... E entre essas 7 que sempre estão ali, qual que mais sai ou qual mais diferente, assim? A que mais sai ainda é a tradicional American Lager, ou que alguns gostam de chamar de Pilsen. Essa ainda é o carro-chefe, né? Quem tá com muita sede ainda vai para essa. Mas a gente tem cervejas muito especiais, que são, por exemplo, uma Neapa. A nossa Neapa já ganhou inúmeros prêmios e tá para ganhar outro prêmio na semana que vem, se Deus quiser. Mas ela já é considerada a melhor Neapa do Brasil. E a gente tem Viena, que é uma cerveja austríaca, que é inclusive essa que você está tomando. Muito boa. Também já recebeu várias medalhas. Aí tem a IPA, que é uma cerveja norte-americana, bem lupulada, para quem gosta de muito lúpulo.
Tem Dubel, que é a minha favorita. Eu sou apaixonada pela Dubel, é uma cerveja belga. Tem, tem Weissbier, né, que é uma cerveja... Weissbier é justamente a cerveja de trigo, né, que eu tomei muito na Alemanha lá, então não podia não ter uma Weissbier também. E assim tem inúmeros estilos. E eu vou te perguntar dos desafios, mas já quero te perguntar, por ser mulher, é um pouco estranho ainda para as pessoas? Você passou por esse estranhamento, sofreu algum preconceito, ou foi muito legal? Como é que foi pra ti? Eu tenho que dizer que foi muito legal. Que bom, imaginei, porque eu te vejo bem feliz sempre. Se eu falar que eu tive em algum momento algum tipo de preconceito, bom, se isso estava na cabeça de alguém, eu não senti, sabe? Eu não senti nada disso. Em nenhum momento. Eu não tenho... Eu até acho estranho quando as mulheres, principalmente, me perguntam, eu falo, mas por que não seria, né? Porque cerveja é coisa de mulher. Nós fomos banidas do mundo da cerveja por muitos anos, por décadas, né? Mas a cerveja, Fábio, na história da humanidade, quem começou a produzir cerveja foram as mulheres. Olha, não sabia. As mulheres que começaram a produzir cerveja, porque afinal cerveja era um alimento. É porque era coisa de cozinha, né? Continua sendo um alimento, né? Mas sempre foi considerado um alimento. Toda a família bebia enquanto não se entendia sobre o álcool, aquela questão toda. Então até as crianças bebiam. Mas na época da Inquisição, quando as mulheres começaram a se destacar muito com a cerveja, isso... Deus me livre naquela época alguma mulher se destacar ou pior ainda fazer dinheiro com alguma coisa. Então, na época da Inquisição, as mulheres foram consideradas, todas as mulheres que tinham conhecimento com fazer cerveja, ou mesmo as mulheres, as curandeiras, que tinham muito conhecimento com chás, etc., elas foram consideradas bruxas e foram queimadas na fogueira. Estima-se que em torno de 127 mil mulheres foram queimadas na fogueira porque tinham esses conhecimentos. E aí a igreja tomou isso, infelizmente essa é uma parte negra da igreja, né? Mas a igreja tomou essa cerveja como, por exemplo, então você fala de cerveja dos monges, eu sempre achava o máximo, até conhecer a história por trás, né? Mas depois a igreja tomou isso como sendo dela e as mulheres foram banidas do mundo da cerveja. Uns anos atrás, quem é da minha faixa etária, assim, sabe que as mulheres voltaram praticamente como um produto. Elas voltavam naqueles banners, naqueles cartazes onde tinha a boa, a gostosa, a proibida, a outra, etc, né? Todo lugar você viu uma garrafa de cerveja e uma mulher extremamente exposta, com o corpo exposto. Como se um fosse para comer e outro para beber, sabe? Por sorte... Evoluímos enquanto humanidade, nem é mais permitido esse tipo de coisa. E hoje, Fábio, eu posso dizer que a mulher volta para esse mundo como protagonista. Como, por exemplo, à frente de negócios. Como você. E não só eu na cervejaria, sim, sou um exemplo, mas assim, muitas mulheres voltam. Voltam, inclusive, para o mundo dos negócios que um dia foi tirado de nós, né? Viu? Ela sabe tudo de cerveja. A gente poderia ficar horas aqui, né, Dio? Com certeza. Mas assim, pra gente encerrar, eu quero mostrar, eu queria mostrar enquanto você fala, quem quer conhecer a Big John, como que faz? De várias formas, né? Eu vou mostrar uma cerveja que ela fez especial aqui pra gente na feira. Sim. Várias formas, então. Pode encontrar no mercado. Essa é exclusiva, essa só a Fábio vai ter e só os expositores aqui da feira vão ter. Porque ela realmente a gente fez com muito carinho para vocês. Mas a Big John está em diversos pontos de venda, né? Um posto de combustível você consegue encontrar Big John em inúmeros lugares. Mas a gente está muito forte também em eventos, em feiras, casamentos, aniversários. A pessoa que quiser, por exemplo, ter uma experiência Big John, pode solicitar, né, para o Disque Shop da sua cidade. Eles vão, instalam tudo, deixam prontinhas. A única preocupação é você tomar o chopp mesmo. E a gente pode visitar lá, como eu fui visitar, como que funciona? Com certeza, pode visitar, só tem que marcar, né? Porque a indústria é sempre delicado, enfim, então a gente só tem que combinar, mas vale a pena, né? Então procurem saber sobre a Big John. Vai no Instagram, é isso? É mais fácil? Sim. No Insta? Ótimo. Gil, obrigada por ter vindo. Mais sucesso pra você. Obrigada. E vamos voltar depois a conversar sobre mais histórias da cerveja, que eu fiquei super curiosa. Vamos certeza. brindar aqui, então, pra gente encerrar. Vamos Sucesso lá. Pra nós, né? Tchim, tchim pra nós. Saúde. E pra vocês.